Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso 7º dia aqui na Jornada de Saúde da Mulher, do Enfermagem à Distância. Vocês estão comigo, professora Daiane, enfermeira obstetra, e nesse dia nós iremos falar da complicação em obstetrícia mais importante, no mundo e no Brasil. Por que é a mais importante? Porque além de ser uma das mais incidentes, representa em nosso país a principal causa de morte materna e de morbidade materna grave, bem como importante causa de mortalidade perinatal, porque geralmente a conduta, inexoravelmente, inevitavelmente, diante dessa complicação obstétrica, é a antecipação através da indução do parto, seja normal ou a interrupção da gestação através de uma cesariana. Então, nós estamos falando da síndrome hipertensiva específica da gestação, por muito tempo chamada doença hipertensiva específica da gestação, e que, dada o reconhecimento na literatura da sua natureza sindrômica, nós não trabalhamos mais com doença da gestação, mas com síndrome hipertensiva da gestação. Então, eu vou estar chamando aqui de SEG, o que anteriormente, há alguns anos atrás, nós chamávamos de DEG, e hoje ainda alguns profissionais chamam de DEG, Mas é uma nomenclatura equivocada, é uma denominação equivocada, porque a hipertensão específica da gestação, ela não é uma doença, ela é uma síndrome materna e fetal. Então, nesse vídeo eu vou focar na pré-eclâmpsia grave e na eclâmpsia. Eu vou definir essas duas condições e vou falar da importância delas em obstetrícia. Em outros vídeos eu vou estar trabalhando mais com a terapêutica. Não é o momento hoje da gente falar em terapia, tá certo? Então, pré-eclâmpsia grave, eu defino, por definição, é a presença de sinais e sintomas associados à lesão de órgão-alvo, quando a mulher apresenta níveis pressóricos elevados. Então, eu vou ter, por hipertensão, uma definição de uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de Hg. Alguns autores estão propondo, saiu uma revisão sistemática esse ano de pesquisadores do Canadá, e eles estão sugerindo uma mudança, de acordo com revisões de literatura que foram feitas, de um nível pressórico de 130 para 80. Mas, por definição, isso ainda não está valendo. Nós vamos falar de 140 por 90 ou mais. E lembrem que na definição eu disse associada, a sinais e sintomas, presentes sinais e sintomas associados a essa hipertensão, sinais e sintomas de lesão de órgão ou órgãos-alvo. Por que é importante que isso fique bem claro? Porque nós temos uma tendência a classificar a pré-eclâmpsia grave como a presença de uma pressão, Eu disse que hipertensão é 140 por 90, mas a hipertensão para pré-eclâmpsia grave é 160 por 110 ou mais, na presença de sinais e sintomas de lesão de órgão-alvo. Então, nós classicamente queremos atrelar essa definição à presença de um único sintoma, na verdade, sinal de lesão de órgão-alvo, que é a proteinúria. Quando eu tenho uma proteína em urina de 24 horas maior que 300 miligramas por decilitro. Acontece que a proteinúria é a lesão renal. Ela é um reflexo da lesão renal, da lesão glomerular, da glomerulonefrite que se causa, nesse rim, nesse glomerular, doença glomerular, por conta da vasoconstrição renal. Entretanto, eu queria dizer que as outras, a sintomatologia associada a lesões de órgão-alvo em outros órgãos, que não ainda manifestou proteinúria, eu preciso tratar isso como pré-eclâmpsia grave. Exemplo, pré-eclâmpsia grave é 160 por 110 ou mais de níveis pressóricos associados a sinais e sintomas de lesão do sistema nervoso central, do tipo cefaleia intensa ou, mais precisamente, nucalgia,
presença de escotomas, que são aquelas estrelinhas ou pontinhos pretos que a paciente vai referir, visão borrada, visão turva, diplopia, amaurose, são sinais e sintomas de pré-eclâmpsia grave, né? Epigastralgia, plaquetopenia, elevação nos níveis de creatinina, elevação nos níveis de bilirrubina indireta, são sinais e sintomas, né, de lesão de órgão-alvo. Então, eu preciso estar atenta que pré-eclâmpsia grave pode ou não estar associada à proteinúria. Se eu tiver um outro sinal de lesão de órgão-alvo, pode ser que a proteinúria se manifeste um pouco mais tardiamente. Então, a presença desses sinais que a gente falou, né? Diplopia, amaurose, visão borrada, turvação visual, que é a visão que a mulher diz que está embaçada, nucalgia, cefaleia intensa, epigastralgia, são sinais, oligúria, né? A mulher chega e diz que está urinando pouco, uma urina concentrada, uma urina alaranjada, são sinais de pré-eclâmpsia grave. E a pré-eclâmpsia grave, ela está associada a uma síndrome trofoblástica de má adaptação. O trofoblasto, ele prepara, né, as artérias uterinas espiraladas para as artérias uteroplacentárias através de dois momentos chamados ondas de migração. A primeira onda com 8 a 10 semanas, a segunda onda com 16 a 18 semanas. Ocorre que nas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, a segunda onda de migração trofoblástica, ela é abortada, ela não ocorre. E daí você tem uma reação inflamatória com a liberação de várias citocinas pró-inflamatórias, estresse oxidativo celular, tecidual, e você tem como denominador comum disso vasoconstrição e lesão de endotélio. Então, pré-eclâmpsia grave é sinônimo na prática clínica de interrupção da gestação, estabilização da paciente e interrupção da gestação. É uma das síndromes hipertensivas de maior gravidade, juntas ali com a eclâmpsia e a HELP síndrome, né? Então, a eclâmpsia é a presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas em paciente com SEG, em paciente com pré-eclâmpsia grave. Se essa crise convulsiva, ela tiver uma associação com outra doença do sistema nervoso central, ela não é crise eclâmptica. A eclâmpsia é a presença da crise convulsiva tônico-clônica generalizada em pacientes com SEG ou com pré-eclâmpsia grave. E a eclâmpsia, ela está envolvida, né? Ela é fator, condição determinante de morte materna e de morte perinatal. Então, uma vez acontecendo a eclâmpsia, é uma complicação catastrófica da gestação, onde os profissionais eles vão estabilizar e intervir imediatamente nessa gestação para o parto. A menos que a paciente esteja em período expulsivo, ela terá sim a indicação de uma cesariana, porque chegou a uma situação que não se pode mais manter aquela gestação. A gente costuma dizer que a única cura para a SEG é o parto, por isso que SEG é sinônimo na prática clínica de antecipação de parto. Não é sinônimo de cesariana, mas é sinônimo de antecipação do parto. E quando ela se dá prematuramente, antes de 37 semanas, é muito comum, né? Principalmente 34 semanas ali, que a gente não consiga ter uma boa resposta com o uso de prostaglandinas para maturar o colo do útero, para fazer a tentativa de um parto normal. Por isso que é muito comum pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, o encaminhamento dessa paciente para uma sala de cirurgia para ser submetida a uma cesariana. Reconhecer esses dois espectros clínicos da SEG, né, é extremamente importante, mas ainda é mais importante a gente, além de reconhecer, dar uma conduta assistencial adequada, com base em evidência científica, né, avaliando o bem-estar materno, o bem-estar fetal, garantindo o elenco de drogas terapêuticas que não vão levar à cura da SEG, mas vão estabilizar a paciente para o tipo de parto que ela vai receber, impedindo, inclusive, complicações como eclâmpsia, complicações como HELP síndrome. Então, nesse 7º vídeo, eu quis focar no que é a SEG nesses dois espectros clínicos que são mais importantes. Mas nós vamos discutir em vídeos posteriores aqui na nossa Jornada de Saúde da Mulher, qual a conduta, quais as medicações que são utilizadas na emergência hipertensiva e para prevenir a eclâmpsia em mulheres com SEG. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.